Boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa que quinzenalmente mantém informado sobre a vida dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. É com muita satisfação que levamos até si todos os acontecimentos da atualidade parlamentar. Da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, o programa é transmitido na televisão pública de Angola logo após o telejornal. Convidamos-os a estar aí para acompanhar o programa O Parlamento. A Assembleia Nacional realizou hoje a segunda reunião plenária ordinária do Grupo Interparlamentar GIAN. Constou da agenda da reunião a apresentação geral sobre o funcionamento e atividades do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional, a apresentação do relatório das atividades do GIAN durante o período 2017-2018, a apreciação e votação dos planos de trabalho dos grupos nacionais de acompanhamento e a apreciação do projeto de resolução que aprova a eleição dos deputados que integram os órgãos das organizações interparlamentares de que a Assembleia Nacional é membro. A pensar na educação da cidadania, fundamentalmente na elevação da cultura jurídica da sociedade angolana, através da disseminação do conhecimento das leis, o Grupo de Mulheres Parlamentares, em parceria com a Associação Angolana de Mulheres da Carreira Jurídica, realizou na última segunda-feira uma palestra subordinada ao tema A Importância da Lei na Sociedade. Falar sobre a importância da lei na sociedade é refletir sobre a obrigatoriedade da sua observância. Mais do que isso, é aferir até que ponto a legislação existente cumpre o seu papel na proteção e defesa dos direitos dos cidadãos. Legislar é regular. Regular é ordenar. Ordenar é orientar. Por isso, no exercício da sua função, o Estado não se deve limitar apenas na função reguladora da sociedade, sem atender que estas leis venham assegurar que os cidadãos, através delas, encontrem a sua realização enquanto indivíduos e tenham a satisfação mínima das suas necessidades. Fernando da Piedade Dias dos Santos expressou ainda a sua extrema preocupação pela quase ausência de regulação em relação às tecnologias de informação e comunicação, em especial a utilização dada às redes sociais. É urgente e é imperioso que a sociedade se mobilize e serve fileiras para que não permita que um instrumento criado para a facilitação da comunicação se torne num fator destruidor dos valores éticos, morais, sociais, culturais e políticos. A iniciativa promovida pelo Grupo de Mulheres Parlamentares, em alusão ao Dia Mundial da Lei, assinalado a 10 de julho e instituído em 1965, contou também com a presença do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, que reafirmou que as leis são fundamentais para regular as condutas humanas numa sociedade em que se verificam inúmeros problemas associados à perda de valores e à decadência moral. Aqui um aspecto importante e particular, que é a participação da mulher na lei. A sociedade vai se tornando cada vez mais matriarcal. Dentro de 20, 30 anos seremos uma sociedade de matriz matriarcal e é preciso que a partir de agora comecemos já a ver do ponto de vista legal como é que faremos esse enquadramento. A lei contra a violência doméstica foi apontada por Francisco Queiroz como uma das leis de maior impacto na vertente do género, por proteger a vida no lar, embora tenha também defendido a importância da lei decorrente do Código da Família, que, no seu entender, deve merecer a devida reflexão. Perdemos uma oportunidade de consagrar a família tradicional. Em Angola e em África, nós não temos só um tipo de família. Temos o tipo de família ocidental, herdada do sistema colonial, mas também temos a família tradicional,
que não se forma dessa maneira. Podemos conciliar os dois tipos de família. Veja que nós estamos numa sociedade em que a cultura não é só uma. Nós temos aqui a cultura ocidental, que é a cultura de referência, não é? Que está consagrada, mas também temos a cultura tradicional. A cultura tradicional que tem os seus valores, tem as suas referências, tem a sua forma de espiritualidade, de manifestação, etc. E essa cultura não pode ser ignorada. Para a deputada Luísa Damião, presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, a lei é o primeiro instrumento do Estado Democrático de Direito. Ao preferir as considerações finais da palestra sobre a importância da lei na sociedade, a parlamentar alertou para o aumento dos casos de violência doméstica em Angola. Nos últimos tempos, temos constatado a ocorrência de casos de violação e abusos sexuais contra meninas, muitos dos quais, infelizmente, acontecem no seio familiar e na vizinhança. Perante esta constatação, a deputada Luísa Damião lançou um apelo no sentido de se passar a mensagem nas comunidades de que a violência doméstica constitui um crime público, exortando, por isso, todos e todas para denunciarem os casos de violência, visto que ninguém está acima da lei. O Conselho de Administração da Assembleia Nacional deslocou-se às províncias do Bengo e Uíge para aferir as condições de trabalho dos gabinetes locais de apoio aos círculos eleitorais provinciais de deputados. Mais detalhes já a seguir. Foi na província do Bengo onde o Conselho de Administração da Assembleia Nacional deu início à jornada de campo para aferir as reais condições de trabalho do Gabinete Local de Apoio aos Deputados. A delegação parlamentar chefiada pela Presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, deputada Elvira Vandone, foi recebida pelo secretário do Gabinete Local, Francisco Mateus Neto, que fez a apresentação sobre o estado e funcionamento do gabinete. Já na província do Uíge, a delegação parlamentar manteve um encontro de cortesia com o governador provincial Pinda Simão. Em declarações à imprensa, a presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, Elvira Vandone, disse que o balanço da visita é positivo. Para mim, considero bastante positivo, porque os objetivos que nos levaram a efetuar essa visita no quadro do nosso programa de atividades foram alcançados. Do ponto de vista dos quadros, sabe que alguns vão para a reforma e é necessário serem substituídos. Há outros que já aumentaram o seu nível de formação e que é necessário fazer um novo enquadramento, mas que são questões muito simples. Determinados a contribuir e colaborar na busca de soluções para os problemas ambientais que têm assolado o universo atualmente e proporcionar o bem-estar de todos os seres humanos, os deputados da Assembleia Nacional vão apreciar em sede de plenário o projeto de resolução que aprova a adesão de Angola ao Protocolo de Montreal. A destruição da camada de ozono, que protege o planeta Terra, é dos mais sérios problemas ambientais de alcance global que a humanidade enfrenta. Várias nações no mundo vêm-se debatendo sobre esta problemática com a intenção de reduzir cada vez mais as suas causas. Com o intuito de encontrar formas de proteção da camada de ozono, os países signatários da Convenção de Viena, a qual Angola ratificou aos 11 de junho de 1998, reuniram-se em Kigali, Ruanda, para adotarem uma emenda ao Protocolo de Montreal que determinou a progressiva proibição de produção de produtos que destroem esta região da estratosfera terrena, obrigando os países mais ricos a reduzirem o uso de hidrofluorcarbonos a partir de 2019. Para Angola, são inúmeros os benefícios que advêm da adesão à emenda ao Protocolo de Montreal, como nos diz a deputada Josefina Pitra de Aquité. A questão do incremento da capacidade do país em termos de se poder, organizar tecnicamente no sentido então de poder implementar a convenção ou as emendas adotadas. Isto passa pela necessidade de adoção ou utilização de
tecnologias avançadas, não é? Para poder fazer face, então, à produção desses elementos. Passa também pela formação, a formação de quadros nesse sentido, e daí advirá necessariamente, portanto, o apoio dos países mais desenvolvidos e também do Fundo Global para apoio a esta questão, portanto, da redução da camada do ozono. O setor privado que faz as suas produções, portanto, desses elementos e poderá beneficiar dos apetrechos, dos inputs técnicos para que se capacitem, as suas indústrias, os seus investimentos em termos de poderem então estar em condições de produzir esses elementos com sustentabilidade. Cerca de 25 anos depois, desde que foi remetida pela primeira vez ao Parlamento, o país poderá contar nos próximos dias com a Lei das Carreiras dos Militares das Forças Armadas Angolanas, FA, cujo relatório parecer conjunto na especialidade foi aprovado recentemente pelas Comissões de Trabalho Especializadas da Assembleia Nacional e irá à votação final global amanhã, na 11ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional da presente legislatura. A iniciativa é do titular do Poder Executivo e surge da necessidade de se estabelecer de forma objetiva e transparente as regras a que se devem subordinar a estruturação e o desenvolvimento das carreiras dos militares das Forças Armadas Angolanas. Todas propostas para o melhoramento do texto de lei que foram aqui feitas a quando da discussão, na maioria foi aceita e incorporada no texto do relatório parecer. A denominação de Lei de Bases das Carreiras Militares das Forças Armadas Angolanas foi alterada e substituída como lei ordinária, passando-se a chamar Lei das Carreiras dos Militares das Forças Armadas Angolanas, por não se enquadrar na reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia Nacional. Para o ministro da Defesa Nacional, Silviano Sequeira, há muito que o país anseia pela aprovação da proposta de lei das carreiras dos militares das Forças Armadas Angolanas. Esta lei é bastante importante porque, na realidade, ela irá estabelecer uma série de critérios para o cumprimento do serviço militar dos oficiais e sargentos do quadro permanente. Daí que é uma lei, digamos, que já deveria ser aprovada há bastante tempo, porque ela está elaborada praticamente há 25 anos, mas, digamos, a nível do próprio Executivo é que encontrávamos, de facto, as dificuldades. É certo que depois melhoramos o conteúdo do diploma e, desta vez, conseguimos, de facto, que a Assembleia Nacional, aliás, pelo menos a nível da especialidade, não é, já foi aprovada. Angola tem 3 símbolos nacionais. São algumas das mais legítimas representações da nossa soberania. Estes símbolos têm a forma, a apresentação e o uso regulamentados por lei para que os seus elementos sejam preservados. Mas será que o cidadão angolano conhece os nossos símbolos nacionais? Em que ocasiões eles devem ser usados e de que forma podem ser usados? Símbolos nacionais é o tema de hoje na nossa rubrica A Voz do Cidadão.
A utilização dos símbolos nacionais é regulamentada pela Lei nº 2/01 de 23 de março. A mesma lei está a ser revista pela Assembleia Nacional com o objetivo de promover o conhecimento, o respeito, a utilização uniforme dos símbolos nacionais e maior divulgação dos mesmos. O respeito aos símbolos nacionais reforça o sentimento de união entre o povo e estabelece a consciência de uma pátria. Mas será que o cidadão conhece os símbolos que representam a nossa pátria? Pelo que eu sei, são a bandeira nacional, a insígnia. As casas que são casas de soberania nacional, sobretudo a Assembleia Nacional. E temos também a Presidência da República. A insígnia, a bandeira nacional e alguns monumentos. É importante nós respeitar o símbolo nacional, porque os símbolos nacionais identificam a identidade do nosso país, ou seja, é uma forma também de glorificarmos e honrarmos os nossos heróis. Leva Angola nem fronteira. Tem um significado muito importante porque identifica que nós somos soberanos e independentes. As cores da bandeira são vermelho, preto e amarelo. A preta simboliza o continente africano, a amarela simboliza a esperança. O preto é o luto. O amarelo tem a ver com a solidariedade, não? A bandeira contém a insígnia, e contém a roda dentada, a katana e a estrela. A roda dentada simboliza os trabalhadores operários. A katana significa os heróis que lutaram a favor da nossa independência e também os nossos camponeses. Quando estamos a subir a bandeira nacional, é sempre importante que se entue o hino nacional. Quando estamos nas formaturas das respectivas escolas, quer de base, quer média, é sempre importante que entoemos o hino nacional. Quando a nossa seleção vai para um país, no que diz respeito a assuntos de futebol, é sempre bom que se entoe o hino nacional de maneira a representarmos aquilo que a gente é. No tempo passado, toda a gente sabia cantar o hino nacional, mas a juventude atual, em 100 jovens, encontramos 10 que talvez que saibam cantar o hino nacional perfeitamente. Os demais só fazem cópia, mas depois não foram. Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Oh, pátria, nos saudamos seus filhos, tombados pela nossa independência. Honramos o passado, a nossa história, construímos no trabalho um homem novo. Angola avante, revolução, pelo poder popular. Pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação. Pois bem, quem nos irá falar melhor sobre este tema é o deputado Roberto Leão Monteiro Ngongo, presidente da 2ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. Isso que são símbolos nacionais, está definido na nossa Constituição. É a bandeira, é a insígnia e é o hino nacional. E quando nós falamos disso, queremos logo recordar, porque como é que isso apareceu? Houve a luta armada, nós conquistamos, corremos com o colonialismo, corremos com os colonos e ganhamos a nossa independência. No dia 11 de novembro, o saudoso presidente Neto, qual foi a primeira coisa que foi feita? Foi erguer a bandeira nacional. Quer dizer, o povo sentiu-se todo refletido no novo país. E depois o que é que se fez a seguir? Cantou-se o hino. Então, de facto, vimos que tínhamos mais uma coisa importante para o nosso país. Já tínhamos a bandeira, passámos a ter também o hino. Portanto, é isso que é o símbolo, é isso, o orgulho do povo angolano. E depois teve a insígnia, que aparece em diferentes áreas, inclusive também está refletida na bandeira. É extremamente importante para nós reconhecer que um povo, o orgulho de um povo, de facto, é ter os seus símbolos, que onde eu estiver, quando eu olhar, aquilo é meu. Aquilo também é meu. Quando eu começo a ouvir o hino, isso é meu. Quer dizer que é meu porque sou angolano.
Qual é a importância? Primeiro é soberania. Significa que é um país soberano. Depois é um país independente. Depois é um país unido. Quer dizer que aquilo que eu uso em Luanda é que eu uso no Quanto Cubango, é o que eu uso no Dundo. Portanto, está aí, é unidade. Primeiro, soberania, somos donos do país, somos soberanos. Depois vem, somos independentes. Depois somos unidos, somos um só povo. Vamos começar a falar pela bandeira. Vamos olhar para a bandeira, temos o vermelho. Por quê? Porque, de facto, verteu-se muito sangue para chegar à independência. E não foi só a 4 de fevereiro. Quer dizer, a resistência à penetração colonial custou muito sangue. Depois temos o preto, que é a cor do nosso continente. Portanto, é reconhecido como continente negro. É aquele que representa, de facto, a África. E depois temos a estrela amarela. Depois temos as insígnias. A insígnia não aparece por acaso. Temos a roda dentada. A roda dentada é, portanto, o que é que nós somos? Somos a indústria. Estamos a construir um país em que é importante apostar na indústria. Mas e como é que esse país foi construído? Como é que conseguimos? Começámos com katanas. De um lado era pólvora, do outro lado eram katanas. Então era preciso mostrar que, de facto, nós tínhamos algo em que nos devemos sentir refletidos e saber, sobretudo, eu falo muito isso para a nova geração. A nova geração tem que saber como é que está refletida, que país é esse. Então, quando ler, quando olhar para cada uma dessas cores, para cada um desses retratos que estão, saber porquê que hoje somos Angola, de onde é que viemos. Então, as insígnias, os símbolos, e a insígnia, sobretudo, é aquela que melhor sabe mostrar aquilo que é a história de Angola. Vai uniformizar e mostrar que a bandeira, quando é que eu devo usar a bandeira? Quando é que eu não vou pegar na bandeira, vou pegar num lugar qualquer e vou meter a bandeira aqui? Não, há esse respeito. E então o que se pretende é uniformizar. O uso é para mostrar em que ocasiões é que tu deves usar essa, aquela ou aquele símbolo que representa a nação. Porque esse é o nosso orgulho. Porque senão banalizamos. E o que se pretende com essa lei é não banalizar o uso dos símbolos. Saber quais as ocasiões em que são importantes e quando é que devem ser usados cada um desses símbolos. Vemos aqui o que é um órgão de soberania, aqui na nossa Assembleia Nacional. Ela está hasteada, ela é soberania, ela mostra, isso aqui é que mostra a soberania do Estado. Essa instituição pública é do Estado angolano. Se fosse de outro Estado, não tinha a bandeira de Angola. Então, mas ali representa o Estado, as instituições públicas representam o Estado angolano. Então devem ter a bandeira ali colocada para toda a gente saber que aqui está uma instituição pública do Estado angolano. Por exemplo, o hino nacional. O hino nacional, quando é que nós, não é por toda hora, gostamos de cantar o hino nacional. Para nós é um orgulho. E nós vemos sempre quando Angola, sobretudo porque nós no handebol e no basquetebol ganhamos muitas medalhas de ouro, aquele orgulho que era quando está a subir a bandeira e as pessoas estão a cantar o hino. Quando a nossa equipa entra para o campo e ouve-se o hino nacional, quer dizer, aí é onde se vê de facto a unidade nacional. E eu recordo-me que muitas vezes, mesmo temos às vezes contradições políticas entre nós, diferentes partidos, mas quando chega à altura, e eu vejo isso muito naquelas cerimónias desportivas, nas cerimónias solenes, todos nós temos orgulho de abrir a boca e mostrar que conhecemos o hino nacional e estamos a cantar o hino nacional. Quer dizer, isso é o orgulho da nação. Unem-nos, é exatamente isso. Por isso é que se diz que é a unidade. Demonstram a unidade nacional. Quem define todos os símbolos nacionais é a Constituição. Se a Constituição definiu que estes são os símbolos nacionais, cada um de nós deve sentir refletido
nos símbolos nacionais. Quem desrespeita o crime não é um cidadão, não é nacional. Quer dizer, é um crime e por lei deve ser severamente punido. Também nos nossos programas escolares devia-se dar mais ênfase, não só o que é o símbolo nacional, sobretudo o que são o amor pelo nosso país. Os símbolos dignificam um povo, mas tem que ser acompanhado de toda uma educação patriótica. Todos nós, angolanos unidos, devemos lutar e transmitir aos mais novos esses valores pátrios, esses valores de que a pátria conquistou-se com muito sangue. Por isso, a independência deu um hino, a independência deu uma bandeira, criou uma bandeira, a independência criou-se insígnias. É preciso valorizá-las, mas eles não podem valorizar se não forem educados. Temos que educar, temos que dar muita atenção à educação patriótica. E depois o que é que se fez a seguir? Cantou-se o hino. E é com este tema sobre a importância dos símbolos nacionais, retratado aqui na nossa rubrica Voz do Cidadão, que colocamos um ponto final a mais esta edição do programa O Parlamento. Lembramos que amanhã a Assembleia Nacional realiza a sua 11ª reunião plenária ordinária e o acesso é livre a todo cidadão que queira acompanhar presencialmente essa sessão. Mais atualidades sobre o Parlamento você terá na próxima quinta-feira ao longo do Manhã Informativa da Rádio Nacional de Angola. Já sabe que pode aceder à nossa página oficial da internet parlamento.oo para manter-se informado 24 sobre 24 horas. O Parlamento cada vez mais perto de cada angolano. Boa noite.